Boa tarde a todos, Oi, todas. boa tarde. Nós vamos apresentar essa oficina. Ela é o resultado de uma parceria entre o Laboratório de Pesquisar Com, da Universidade Federal Fluminense, e o INES, com a psicóloga Lucila Lima, e da equipe da DISOP. E essa oficina ela começa a partir do momento que ela vai pensar a cena contemporânea. Quer dizer, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Seja em termos de o tempo, como simultaneidade, com uma produtividade imensa, com um individualismo muito grande, com uma crise ambiental seríssima e um nível de consumo que o planeta diz que não suporta mais. Então, é um consumo que vai, inclusive, transformando as próprias subjetividades em mercadoria. Então, nessa lógica do mercado que vai regendo todas as relações, nós transformamos essa questão, inclusive a transformação do próprio mundo do trabalho, né? E, diante da crise que o Brasil está vivendo, a gente pensa, então, que pensar futuro é muito complicado, principalmente pensar sozinho. Então, a oficina ela surge como um momento em que a gente reúne os alunos do INES, da 8ª série, 9ª série, até o ensino médio. A princípio, a gente ia trabalhar só com o ensino médio, mas, conversando com muitos professores, a gente viu como a questão do que fazer estava muito presente em várias conversas. Então, a gente abriu o grupo para também a 8ª série e a 9ª série. Até porque aqui do INES, né, a gente vê essa defasagem, série-idade. Então, várias vezes no 6º, 7º ano, os alunos já estavam numa idade que já estavam começando a pensar sobre essas questões profissionais. A primeira pergunta que organizou o nosso trabalho foi essa, né? O que fazer ao fim do ensino médio? Como que os jovens estavam se posicionando frente a essa pergunta? Suas dúvidas, suas incertezas, né? A vontade de querer participar, a vontade de querer inventar um caminho, né? Suas certezas, suas incertezas. Como que a gente podia fazer um trabalho em que a gente trouxesse essa questão, mas, principalmente, numa metodologia, que é muito que esse laboratório trabalha, uma metodologia que saísse do século XIX, que muitas vezes a gente está, hoje, ainda trabalhando com metodologias e conceitos do século XIX, né? Numa escola em que, quando você pensa na internet, nessa nova forma de relação, em que as coisas são distribuídas, em que essa hierarquia é rompida, em que você trabalha numa horizontalidade, então, pensar uma oficina como um trabalho junto, né? Em que os alunos seriam responsáveis por esse processo. Quer dizer, que não haveria um coordenador para dar respostas a eles. Não, mas que juntos a gente, então, começaria a mergulhar nas questões, nos sentimentos, e procurar, com isso, desenvolver questões que pudessem ser partilhadas. Como fazer isso? Então, esse trabalho, primeiramente, é um trabalho de conversa, um trabalho que lança a mão de várias linguagens: cinema, fotografia, literatura, dança, pintura. Um trabalho que lança a mão de trabalhar entre o singular e o coletivo, apesar de ser um trabalho em grupo, um trabalho que trabalha com dinâmicas, dramaturgias. O importante era que, entre alunos e os psicólogos e outros participantes, a gente criasse um comum entre nós, que a gente rompesse um pouco a noção de inclusão, em que você esquece que inclusão tem que ser, e eu acho que vários argumentos foram mostrados aqui, que a inclusão tem que ser uma via de mão dupla, não é uma questão de adaptação, é sempre uma questão de construção de um comum, da gente se perguntar o que o jovem surdo pode falar sobre nós, pode falar sobre o mundo que a gente está vivendo, que contribuições ele pode trazer para reinventar
a vida de todos nós. Nesse processo de estar junto com o jovem, propiciar que ele próprio possa construir também, encontrar quais os caminhos que vêm junto com a história que cada um carrega, né? Como a Angela falou, é um trabalho em grupo, mas olhando para as especificidades singulares de cada um. Então, a ideia de que cada um possa assumir a sua própria história e possa inventar outras, que não tem uma versão só, né? Então, nós trabalhamos 3 temas. O primeiro tema é quem sou? Quem é esse jovem? Qual é a sua história? De onde ele vem? O que foi importante para ele? O que é importante para ele? O quanto ele é capaz de reconhecer as suas próprias experiências. A gente percebe no jovem hoje que, às vezes, ele chega num certo momento em que ele se pergunta, mas diz aí qual é a boa, o que eu tenho que fazer? Como se ele negasse os processos de construção das escolhas, que a escolha não é feita só no momento que ele está saindo do INES, da escola, né? No momento em que ele tem que pensar se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, se ele vai trabalhar e vai estudar. O que no mundo tem de interessante que ele simpatize, que ele sintonize, e que ele pode, enfim, como diz o Paulinho da Viola, né? As coisas estão no mundo, mas a gente precisa aprender. Né? Que ele possa se reconhecer nesse mundo, né? Com as coisas, com a bagagem que ele tem. Então, isso foi uma experiência muito legal, inclusive de experiência de corpo, você sair dessa posição em que você faz o intérprete e o jovem está ali, e você poder experimentar outros espaços e ampliar a relação, né? Usando o corpo de outras formas. Os intérpretes nos trouxeram muitas pistas também, porque são pessoas que transitam entre a cultura surda, entre a cultura ouvinte, transitam entre várias realidades e podem... Nossa, colaboraram muito com o nosso trabalho. A outra parceria foi a parceria com os professores, como nas primeiras fotos, a gente teve o Guilherme, que ajudou bastante a gente, e depois, por exemplo, quando ao final do processo de escolha de um ofício que um aluno fez, ele se identificou muito com o professor de geografia, e o Fábio participou da oficina, dando um depoimento que foi filmado. E o fato de... É muito diferente você falar sobre uma profissão e você falar com alguém que trabalha naquilo ali. A profissão fica encarnada. Então, ela se coloca de uma outra forma, com entusiasmo, com dificuldade, com uma vivência. Aprender que uma profissão você escolhe várias ao longo da vida, que ela não é uma decisão só. Né, que ela tem uma coisa, você com 18 anos fazer uma escolha, e quando chegar aos 40, você vai ter outras vivências, e você pode ampliar isso aí. Isso foi muito legal. Por exemplo, o aluno dizer, então eu posso ser muitas coisas, eu não preciso ser só isso, eu posso ser muitas coisas. Quer dizer, escolher não é jogar tudo fora, escolher é ampliar, é abrir possibilidades. O outro encontro que foi muito importante foi com um aluno, um depoimento dele, que ele mostrou o tamanho da solidão que muitas vezes o jovem surdo vive, em que ele traz que é preciso saber tudo, dar conta de tudo, né, fazer todas as oficinas, porque eu não conto com ninguém. Então, ele poder se dar conta que não contar com ninguém é também ele também não dar para alguém. Então, foi muito interessante esse exercício de se abrir e fazer parceria nesse nível também. E o último encontro foi um trabalho que a gente fez com os pais, que nós chamamos uma família para ajudar o processo que não termina quando a oficina termina. Né? Você pensar sobre o seu futuro é um pensamento para todo dia. Né? E esses pais vieram e ficaram muito surpreendidos por que estavam sendo chamados. No primeiro momento, ficaram muito preocupados se o menino estava com algum problema na escola. Ficaram surpreendidos quando não, que estavam sendo chamados para se integrar a esse processo e ajudar o filho nas questões que ele estava levantando, que não sabia se ia fazer matemática ou educação física. Então, a gente bolou, junto com os pais, todo um caminho de pesquisa para que eles fossem à universidade, entrassem na internet, vissem os cursos, conversassem com matemáticos, com professores de educação física. Esse menino depois ficou acompanhando o professor nas atividades de educação física para ver como é que como é o dia a dia de um professor de educação física. Será que é tão legal assim? É só jogar bola? Não, né? É montar um time, é se aborrecer, é ter que pegar
preparar técnicas, táticas, é ter que ir na reunião de professor, é ter que preencher papel, né, é ter que ler livros. Então, ele teve a oportunidade de vivenciar um pouco dessa escolha e, quem sabe, escolher com mais chance. Só para ficar claro, são 4 encontros de 4 momentos, mas não foram 4 dias só, não. Foi um processo longo esse de a gente estar juntos, né, trabalhando desde 2016, né? Mas 2015, né? 2015, são 2 anos de oficina. 2 anos juntas, mas com vários momentos diferentes. E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que escolher é uma coisa de todo dia, que não se faz sozinho, que é preciso incentivar as parcerias, que é preciso colocar em xeque esse modelo de trabalho que a gente tem, né? Que é fundamental a gente pensar para quê, né? E se a gente que é um processo absolutamente afetivo, ou seja, muitas coisas acontecem, mas nem tudo nos acontece. É preciso ter um corpo sensível para se impactar pelas coisas boas e se preocupar pelas coisas que não estão boas. É preciso ter curiosidade, e isso sim, inventar futuros, e principalmente fazer junto, rompendo essa ideia da acessibilidade com uma adaptação. E, principalmente, nós terminamos com uma pergunta. Se a gente começa trabalhando a ideia do que o jovem surdo, ao final do ensino médio, saindo dessa escola tão querida, tão conhecida, como é que ele vai, o que ele vai fazer depois? A outra pergunta que fica é o que esse jovem está levando para contribuir, para transformar esse mundo, né? O quanto que esse mundo pode ser afetado por esse jovem que está saindo da escola, né? Então, essa é a pergunta que nós estamos nesse momento. Muito obrigada. Obrigada.